Você, quando quer trocar de banco, trocar de streaming, trocar de e-commerce, você reflete o seu comportamento no celular. Então, o celular é o primeiro aparato, o primeiro repositório de dados que reconhece o seu comportamento. Então, se as empresas usarem esse poder de informação da maneira correta, de maneira de valor agregado, é muito valioso, porque atende à instantaneidade do comportamento humano. Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Terra, sou o diretor de estratégia e negócio da Monk, sócio também da Monk, e estamos aqui direto do Conecta, um evento do Cubo, onde a gente está fazendo uma série de entrevistas com as startups que estão aqui no Cubo e que, de certa forma, já fizeram negócios e estão desenvolvendo negócios com mantenedores e empresas que têm sido bastante importantes para todo o ecossistema. Estou aqui com o Gustavo, ele é CEO da Mintec e a gente vai trocar uma ideia aqui hoje sobre quem é a Mintec, para onde está indo, que case teve. Então, Legal. bom dia, Gustavo, se quiser se apresentar. Legal, bom dia, Rodrigo. Obrigado pelo espaço. Eu sou o CEO da Mintec no Brasil, ela é uma startup asiática com sede em Beijing e a operação se iniciou no Brasil então em 2019. Eu venho do mercado de bancos, financeiras, birôs de dados e recuperadoras de crédito, então sempre trafeguei nesse mundo de dados para avaliação de risco pessoa física em diversos produtos. E quando conheci a Mintec me apaixonei. Legal. Trabalhei em banco também, fui head de marketing do Unibanco. Ah, que legal. Legal. Então já conheço um pouquinho. E me conta um pouco sobre as suas soluções, como a Mintec trabalha. Fala um pouquinho pra gente. Legal. Se alguém quiser te conhecer e ser cliente da Mintec, o que você tem para oferecer? Claro, bacana. Nós somos especialistas de dados digitais do smartphone, do mobile. Isso traz um set de informações completamente novo e diferente. O celular hoje é um birô de dados individual. Você, quando quer trocar de banco, trocar de streaming, trocar de e-commerce, você reflete o seu comportamento no celular. Então, o celular é o primeiro aparato, o primeiro repositório de dados que reconhece o seu comportamento. Então, se as empresas usarem esse poder de informação da maneira correta, de maneira de valor agregado, é muito valioso, porque atende à instantaneidade do comportamento humano. E assim, então, a gente desenvolveu uma tecnologia que turbina o app. O app passa, então, a contratar e coletar e transformar os dados que ali estão disponíveis, para oferecer um relacionamento mais rico com o consumidor. Então, vocês entendem o comportamento dos clientes através dos dados e como é que vocês trabalham os dados? Eu imagino que seja de forma customizada. Bastante customizado. No fundo, cada cliente vai ter uma dor específica e são dores que podem ser de relacionamento, pode ser anti-atrito, churn, pode ser de prevenção à fraude, pode ser de aumento de linha de crédito, de perfil de crédito. Então, cada empresa vai ter a sua particularidade de dor que pode ser resolvida com esses dados tão diversos que a fonte do celular promove. Tá. E me conta um case seu de sucesso, ou que você se orgulha, assim, um pouco da dor, da solução de vocês e dos resultados. Tem um case bem interessante que é de uma empresa nacional, de tag de estacionamento e de rodovias e de drive-thrus. Essa empresa, então, contratou os nossos serviços e a gente conseguiu customizar soluções bem diferentes. Por exemplo, para identificar que ele realmente tem um cliente fiel, a gente consegue monitorar se ele está se relacionando com outra empresa de tag. Isso significa que ele tem um aplicativo instalado e há quanto tempo ele tem instalado. E a velocidade que ele tem instalado isso recentemente. O importante dizer também é que a gente sempre trata com dados anonimizados. Somos 100% aderentes a LGPD e Compliance, segurança cibernética. No Brasil, já coletamos 27 milhões de dados. Então, 27 milhões de vezes já coletamos devices e aparelhos de uma forma super slim, com alta performance. E sempre aprovados pela parte jurídica e compliance, que é importante comentar. São dados anonimizados, então a gente está 100% protegido desse relacionamento. Mas o caso interessante é que assim a gente consegue apontar rapidamente se é um cliente que está, vamos dizer, pulando a janela, está tritando. Se ele instalou o aplicativo do concorrente, ele tem total interesse e intenção de mudar de prestador de serviço. Esse é um caso. Um outro caso também de ativação... Então é retenção nesse caso, retenção. Comportamento de churn. Exatamente, exatamente. Um outro caso que é de upsell, cross-sell,
para ativar o uso, né, também dessa empresa, para ativar o uso do tag para seja abastecimento, seja para drive-thrus ou outras facilidades, né? A gente consegue também, através do perfil desse cliente, entender se ele é um usuário é um usuário consistente, é um heavy user de carro. Porque se ele usa muito o carro, ele vai precisar abastecer muito, óbvio, né? Então, motorista de táxi precisa muito de abastecimento, né? Se a pessoa tem um Waze instalado no celular, ele usa carro, né? Nenhum pedestre usa Waze. Se ele é motorista de táxi de vários aplicativos ou entregador de mercadoria de vários aplicativos, ele vai ter essa demanda, né? Então isso faz com que a gente indique consumidores com maior potencial de alavancar este serviço e não fazer uma oferta para a base inteira esperando que a base e a base inteira, uma parte da base inteira responder. A gente direciona campanhas e relacionamentos com segmentações muito particulares. Isso ajuda, sem dúvida, através desses dados instantâneos, né, que o celular promove. Então é uma ajuda bem profunda para a tomada de decisão segmentada. Isso certamente evita um alto custo e um custo que você não tem como medir o resultado ou que acaba jogando dinheiro no lixo porque você está falando com quem não se interessa. Perfeito. E esse é um ponto importante porque a fonte de dados é diferente. Isso é novidade na América Latina como um todo. Isso na Ásia é antigo. Já mais de 15 anos eles já fazem isso. Toda empresa já faz isso proprietariamente. A fonte de dados, sendo do celular, ela tem uma velocidade, um preço e uma facilidade muito diferente dos birôs tradicionais, que são, sim, complementares. A gente não substitui o birô tradicional, a gente complementa, dá mais agilidade. E, sem dúvida, traz um custo muito mais abaixo de relacionamento, porque você não precisa comprar dados do mercado. O dado já está disponível no seu próprio consumidor. É quase como se fosse um open data, né? É incrível e quase que ao vivo, né, que eu falo. Exato. Essa que é a grande paixão do negócio, que dá para endereçar vários casos, né? Um outro caso interessante, que é sobre financeira, que a gente trabalhou, é trazendo a população não bancarizada, né? Esse não bancarizado é muito mais... São pessoas que têm conta de pagamento, mas não têm oferta de crédito. Porque são pessoas que sempre ganharam, né, a vida de uma forma informal. E a gente consegue apontar que ele tem, sim, renda de outras maneiras e, sim, é um consumidor que pode ter um perfil de crédito bastante aceitável e se relacionar com ele nesse sentido. Então, a gente traz essa população que até então no Brasil era fin data, fin file, né, no hit, de poucos dados disponíveis dos birôs tradicionais. Tá. Eu acho que, por incrível que pareça, a utilização de dados e o bom trabalho com dados aqui no Brasil ainda é muito incipiente. Você tem grandes empresas fazendo isso, com estruturas muito grandes. Você tem poucas agências fazendo isso, de publicidade ou até de gestão de dados. E eu acho que isso é um diferencial muito grande de vocês. Exato, é um ponto importante destacar porque o Brasil, agora nessa jornada de Open Banking, Open Finance, realmente traz os dados positivos de birôs, né, traz uma fase nova, traz um ciclo novo de aprendizado para os negócios. Mas, sem dúvida, é um começo de uma jornada longa. Não é aplicar a mesma metodologia de dados antigos, né? É um set de variáveis e fontes de dados muito alternativas e de uma dinâmica diferente. Por isso que nós nos posicionamos, principalmente, não só na tecnologia de captura, mas principalmente na modelagem, no tratamento desses dados de uma velocidade muito, muito maior e já com um conhecimento e aplicação em outros mercados de 10, 15 anos. Isso traz um benchmark, uma tropicalização muito importante. E o dado fica disponível para o cliente em quanto tempo? Porque imagino que você trabalhe esses dados, faça toda a modelagem, entregue num dashboard ou num relatório. Em quanto tempo o cliente tem acesso? Também é muito sob demanda, mas desde real time, se é um processo de onboarding, ele precisa saber se aquele consumidor é um consumidor prime ou é um consumidor de baixa renda. No processo de onboarding eu entrego para ele em 1, 2 segundos já a resposta. Eu também tenho um score de crédito que também traz essa pontuação, né, de previsibilidade de inadimplência. E também os dashboards que são automaticamente atualizados todos os dias, que ele consegue visualizar de uma forma muito dinâmica o flow de dados, né? E também uma terceira entrega, que a gente chama de triggers, que são processos batches, onde eu entrego a base de dados já pré-formatada para o motor de campanha específico que ele quer. Então, se ele precisa toda sexta-feira fazer uma campanha de clientes que tem pet, eu entrego para ele
toda sexta-feira num formato que o motor de campanha dele dispare, já para ele não ter nenhuma necessidade interna de tratamento de dados. Então você tem conexão com ferramentas de automação de marketing. Exato. A gente entrega via API todos esses dados para que ele... E assim a gente consegue também... Salesforce, RD... Exato. E aí uma pergunta que eu ia fazer, e aí já pegando esse gancho, eu imagino que a inteligência está aqui, os insights estão aqui. E aí existe um momento em que o cliente tem que efetivar isso em comunicação, e aí eu queria saber se vocês fazem isso ou não, ou como deve ser feito. E depois tem o retorno dos resultados, que pode alimentar de forma muito efetiva o trabalho de vocês. Então eu queria entender nesse ciclo de entender, segmentar, comunicar e entender os KPIs, se é um ciclo para vocês, ou se vocês se unem com quem vai gerir essa campanha para poder entregar resultados efetivos e entender o resultado que efetivamente deu. Legal. A gente fica no back-office, vamos chamar assim, de inteligência. Porque o relacionamento cara a cara com o cliente vai ser sempre da empresa contratante da nossa solução. Né? Mas, sem dúvida, desde a POC que a gente gerencia, a gente fala da necessidade realmente de reabastecer a performance dos clientes que foram acionados para que o modelo sempre fique atualizado e mais rico. Então, a gente fica realmente conectado com o consumidor, com o nosso contratante, com o nosso cliente, para que sempre exista atualização da inteligência no mês a mês. Não é uma solução standalone que ligou a chave e depois eu nunca mais falo com ele. É praticamente uma constante evolução do entendimento dos resultados das campanhas e até do perfil do cliente. Então, eu acabo sendo quase que um BPO de Analytics. Quase, né? Não posso me posicionar assim porque não é correto, mas eu estou muito próximo e muito dentro da dor que ele precisa resolver. E sempre automatizado. Exato. Certo. Bom, acho que a gente já falou bastante. Eu queria saber se tem mais algum caso que você queira contar. Se não, eu queria entender um pouquinho o que é estar no Cubo para vocês. Como isso ajuda a empresa, como a sua opinião sobre o Cubo e conta um pouquinho sobre isso. Legal. Como último caso super rápido, eu acho que uma solução de fraude, antifraude, que a gente tem que é bastante importante, o mercado está sofrendo bastante com isso, né? Com a pandemia, muitas empresas foram para o mundo online para fazer negócio e não se protegeram porque não deu tempo. Então a gente desenvolveu uma solução muito parruda e forte, consistente, para identificar potenciais operações fraudulentas no celular. Um exemplo rápido, por exemplo, a gente consegue identificar se o celular está usando uma proxy, uma VPN, simulando uma tela de computador ou está negando a latitude e longitude como dado coletado. Então são flags importantes que ajudam a operações de prevenção à fraude. Em relação ao Cubo, é um propósito muito importante de criação do ecossistema de startups no Brasil. Sempre foi alavancador estar aqui porque as conexões são sempre de alto nível. Não é à toa que o processo de seleção é bastante rigoroso e desde 2019 a gente vem aproveitando bastante dessa sinergia. Tanto com residentes, startupeiros residentes, como a própria comunidade que eles trazem para interações de corporates, de meetups e também de palestras, né? Isso faz com que a gente tenha bastante conexão e agora nesse momento de inverno, vamos chamar assim, dos VCs, sem dúvida ajudam aos residentes a terem mais exposição e mais transparência e impulso dos seus negócios. Legal. Bom, a gente sempre termina com uma pergunta que são duas. Se o Gustavo conhecesse alguém agora que tivesse que dar 2 conselhos para essa pessoa de vida ou de profissional, o que você diria para essa pessoa? Uau! Legal. É bate pronto mesmo. Legal, ótimo. Não, e de bate pronto já respondo. Que tenhamos mais sensibilidade. Eu acho que a gente está passando por uma temporada de reconstrução e reconexão, né? Então temos mais sensibilidade, mais compaixão, mais atenção e mais presença, porque a gente está com um hábito não tão interessante de querer fazer tudo ao mesmo tempo e não estar prestando atenção em nada, né? Então acho que a gente aprofundar o relacionamento, seja pessoal ou profissional, é um momento importante de fazer assim. E o segundo? O segundo conselho é difícil, né? Bom, ouse, né? Acho que ousar é fundamental, né? Como eu já passo, né, dessa geração já de cabelo branco, né, 20 anos de experiência, quem participa dessa geração, né, XY,
que esteja infeliz no trabalho, ouse, empreenda. É uma paixão, é um vício. São muitas aventuras e muitas emoções, mas vale a pena no fim do dia. Friozinho na barriga nunca passa. Sempre, sempre. E combater a obsolescência nossa é muito importante. Sem dúvida. A capacidade de se reinventar é o mais difícil. Exatamente. Sem perder o brilho no olho. Exatamente. Bom, Gustavo, palavras finais. Você quer falar mais alguma coisa? Não, legal. Visitem Mintec Brasil no LinkedIn. A gente tem bastante conteúdo. Acessem os materiais e, sem dúvida, me conectem, me acessem também. Gustavo Del Fávero Cruz no LinkedIn. E assim a gente pode falar de bastante novidades sobre o mercado de dados não tradicionais de mobile. Bom, parabéns para a Mintec, parabéns para você, Gustavo. Realmente, o trabalho que vocês fazem está à frente de qualquer coisa que eu já vi. Isso é muito legal, Obrigado. muito desafiador e muito empolgante quando você escuta uma história dessa. Obrigado. Acho que os seus dados, o seu trabalho são absolutamente relevantes. Não vou dizer nem complementares, porque hoje o celular é a vida de todo mundo, né? Então, se você tem acesso a dados frescos e importantes como você tem, vai mudar a vida de muita empresa. Então, parabéns para a Mintec, de verdade. E tem a Monk sempre à disposição para ajudar vocês nos desafios que forem necessários. Fantástico. Obrigado pelo convite. Maravilha. Obrigado. Obrigado. Um abraço.